Nesta manhã, ao sair do Palácio do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro conversou com cidadãos que o aguardavam e comentou a derrubada de veto que ocorreu ontem no Senado. Bolsonaro disse: "Ontem o Senado derrubou um veto que vai dar um prejuízo de 120 bilhões para o Brasil. Então eu não posso governar um país. Se esse veto for mantido na Câmara, é impossível governar o Brasil. É impossível. É de todo mundo a responsabilidade de ajudar o Brasil a sair do buraco." Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, classificou a derrubada do veto como um crime contra o país. O ministro ressaltou que toda a sociedade está sofrendo com a pandemia e o governo enviou recursos para salvar vidas e empregos. Paulo Guedes disse: "É um péssimo sinal, é um desastre. É preocupante porque o Senado é a Casa da República, onde os representantes têm que defender a República." O ministro acrescentou: "Não pode o desentendimento político estar acima da saúde do Brasil na hora que o Brasil começa a se recuperar. Pegar o dinheiro da saúde e permitir que se transforme em aumento de salário de funcionalismo é um crime contra o país." Gente, eu quero dizer que nós fizemos um esforço grande. Quando eu falo nós, eu estou falando do presidente Bolsonaro e nós do Congresso Nacional. Quero aqui lembrar de novo o papel fundamental do presidente Davi Alcolumbre, já disse isso várias vezes, quero repetir. Agora, considero que nesse esforço nós temos conseguido garantir que para o servidor público não faltou salário em dia, e muito menos ele continuou recebendo e recebendo em dia. Quando milhares de brasileiros perderam e estão perdendo seus empregos. Muitos outros brasileiros, para não perderem o seu emprego, tiveram que aceitar 15 segundos. Salarial. Portanto, eu entendo que determinadas categorias, além de receber o seu salário, receber em dia, ainda querer ter a possibilidade de lutar por aumento salarial no momento em que o país inteiro tem que apertar o cinto, é um exagero. Então, eu encaminho pelo MDB o voto sim a favor do veto presidencial. Sim, PSD, senador Otto. Senhores senadores, senhor presidente, essa matéria, embora seja uma matéria sensível, nós temos que levar em consideração o impacto que ela vai gerar nas contas públicas. Segundo dados do governo, o impacto para estados e municípios seria de 98 bilhões. E para a União, nos 18 meses, seria de 31 bilhões. No momento em que muitos brasileiros estão perdendo empregos, perdendo renda, infelizmente, é um sacrifício necessário. Portanto, a orientação do Democratas é pela manutenção do veto, senhor presidente. Senadora Elisiane Gama, Cidadania. Senhor presidente, veja. Liberar o microfone, senador. Aí. No seu equipamento. Agora foi. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, peço o tempo da liderança para, nessa justificativa, fazer, primeiro, o meu reconhecimento e meu respeito à decisão de todos os senadores e senadoras acerca dessa matéria. Mas é preciso reestabelecer, senhor presidente, até pela característica dessa votação, algumas verdades que o próprio Senado Federal e a Câmara Federal viveram nesses dias de pandemia. É verdade, senhor presidente, que os profissionais de segurança, de saúde e de linha de frente do combate à Covid-19 merecem todo o nosso reconhecimento e merecem o apoio do governo federal. E esse projeto, esse veto, senhor presidente, de um impacto de 130 bilhões de reais, não encerra a nossa luta por justiça. O que ocorre, senhor presidente, é que durante toda a discussão da pandemia do coronavírus no país, o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, a economia, os ministérios afins, têm feito todos os esforços, até muito maiores do que se imaginava que o Estado brasileiro podia fazer, para manter a população em segurança, para manter o nosso respeito, não só às vidas perdidas
no combate de linha de frente da pandemia, mais dos 110 mil brasileiros que perderam a sua vida. Nesse contexto, senhor presidente, diversas matérias, vindas de todos os segmentos, vindas de todos os projetos, dos senhores senadores, das senhoras senadoras, dos deputados, das deputadas, tiveram aprovação e providência do governo federal e do Ministério da Economia, atendendo um conjunto de assistência emergencial multilateral para milhões e milhões de brasileiros. Uma coisa rara no mundo que enfrenta de maneira igual a pandemia em todo o planeta. Isso, senhor presidente, fez com que o desequilíbrio e a informação de toda a ordem, tanto dos projetos de lei, tanto das medidas do governo, quanto das discussões do veto, trouxesse cenários diferentes, senhor presidente, para a análise dessa matéria. Vamos fazer também uma outra colocação que pode colocar o contra-argumento ao respeitoso destaque feito por alguns senadores. É possível que numa aprovação, que não é a única discussão de matéria de fortalecimento do funcionamento público, do funcionário público no Brasil, nós estejamos na derrubada desse veto, por exemplo, impossibilitando a população do Brasil inteira de receber, por exemplo, a sexta parcela possível do aumento do auxílio emergencial, que seja, por exemplo, reconhecido pelos senadores e senadoras o esforço do presidente Jair Bolsonaro para conceder, além das 3 primeiras parcelas, 2 parcelas extras. Senhor presidente, o contexto das necessidades mostra que o governo tem feito o socorro emergencial a estados e municípios e, em muitos momentos, o auxílio que o governo transferiu direto ao caixa dos municípios e dos estados sequer representou a depressão de receita desses entes federativos. Os insumos da saúde, onde a gente discutia a corrupção, os problemas de corrupção nos insumos da saúde em vários estados, o ministro Pazuello já há 40 dias que socorre estados e municípios com respiradores, com insumos e com recursos. É preciso entender, senhor presidente, que há um contexto e que o presidente Jair Messias Bolsonaro é militar de carreira, tem uma conversa direta com as corporações. Nós temos que ter esperança que o Brasil sairá dessa crise em condições de atender com crescimento as categorias funcionais. Agora, o esforço são dos comerciantes, são dos pequenos empresários que receberam o Pronamp, são dos agricultores que estão resistindo, são dos funcionários públicos que estão resistindo, mas também dos anônimos da população brasileira que precisa de garantia para fazer a sua parte durante a pandemia. É um contexto, senhor presidente. Por isso, o governo encaminha o voto sim na manutenção do veto, acreditando que é um governo que busca saída diária, direta com a sua base, com os parlamentares da oposição, que nós respeitamos, para melhorar o cenário econômico do país. E é por isso a segurança de saber que nós teremos um momento, assim como tivemos na reforma da Previdência, de sensibilidade do governo federal para atender todas as categorias, todos os brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Governo encaminha o voto sim. Governo encaminha o voto sim. Senador Chico Rodrigues, para fazer uso da palavra por 5 minutos. Olá pessoal, boa noite, aqui é a Carla Zambelli, deputada federal de São Paulo, e o Correios está em greve. Mas eu faria uma pergunta para você antes de comentar qualquer coisa. Se você estiver se sentindo mal com alguns sintomas que você não sabe qual é a doença, você preferiria ir ao médico que te desse uma receita pronta, ou você preferiria ir ao médico que tentasse descobrir o que você tem e então medicar algo mais preciso, fazer algo apropriado com o que você tem, com o que você está sentindo, tratar os seus sintomas, enfim, algo adequado para você. Você preferiria uma receita pronta ou você preferiria algo pensado para você? Pois é.
Se você respondeu que você prefere algo pensado especificamente para você, ao invés de uma receita pronta, então você tem uma das características de ser um conservador. É assim que pensa um conservador. Analisa cada situação para verificar qual é a possibilidade de solução para aquele problema. Uma pessoa revolucionária, um esquerdista, normalmente tem uma coisa pronta. Um liberal, simples e puro, sem ser conservador, ele normalmente quer o mercado livre, as coisas livres, as pessoas livres, e pronto, acabou. Nós tivemos agora a pandemia, várias pessoas ficaram sem renda, então um governo conservador tomou a iniciativa de fazer um assistencialismo, algo que os liberais provavelmente seriam contra, a princípio. Vai contra a liberdade, vai contra as ideias de que o Estado não pode interferir na vida das pessoas. Mas no estado de pandemia é necessário o assistencialismo, é necessário um tipo de assistência. Então, nesse caso tem gente falando, mas o Bolsonaro não deu os R$600 porque ele é liberal. Não, peraí. Bolsonaro, como bom conservador que é, olhou para a necessidade da população e proveu durante um tempo esses R$600, durante 3 meses, depois aumentou para mais 2 meses. A mesma coisa é com os Correios. Há quem diga, privatiza já, privatiza agora. Se você quer vender a sua empresa, é melhor você cuidar da sua empresa, ajeitar um canto ou outro, ou vamos supor seu carro, né? Seu carro está com raspãozinho, ou está com pneu careca, você troca o seu carro para vender ele valorizado, ou você de repente vende seu carro de qualquer jeito por um preço barato. Vamos supor que um pneu custe R$1.000, 4 pneus, R$4.000. Você investiria R$4.000 nos seus pneus, colocaria pneus novos para vender o carro por R$10.000 a mais, ou você desvalorizaria R$10.000 ao invés de gastar R$4.000? Esse é o pensamento do conservador. Melhorar para vender. No caso dos Correios, a mesma coisa. Na década de 90, os Correios eram tidos como uma empresa, uma das melhores do mundo, um case de sucesso. E então veio o PT e transformou isso em algo ruim. Roubaram milhões e milhões dos fundos de pensão, desvalorizaram a empresa e foi isso que aconteceu. Os Correios acabaram ficando desvalorizados. O general Floriano, atual presidente do Correio, valorizou a empresa, está valorizando a empresa. E aí há quem diga assim, não, mas aí tem que privatizar já. Não, peraí. Nós temos que buscar o melhor momento para privatizar. E é isso que o governo Bolsonaro vai fazer. E agora os funcionários entraram em greve. O que a gente pode perguntar, a primeira coisa na sua cabeça é, e se a empresa fosse privada, eles entrariam em greve? Provavelmente não. Aí a pergunta que eu faço aos funcionários do Correio, que normalmente muitos deles me acompanham aqui, é o seguinte, pensa na quantidade de pessoas que está desempregada agora, porque a empresa na qual eles trabalham é privada e tiveram que ser demitidos. Você não está passando por isso, tá? Não, você está com o seu emprego assegurado. Os Correios não demitiram ninguém. Agora pensa, você, funcionário dos Correios, se coloca no lugar de quem está sem emprego, sem renda, precisando empreender. E muitos de nós, muitos dos brasileiros estão empreendendo e precisando dos Correios nesse momento para entregar suas vendas online, que é um segmento que aumentou muito no Brasil nesse momento de pandemia. Você, funcionário, está sendo usado contra os brasileiros para a retomada do crescimento do Brasil, para a retomada econômica, para que a gente possa ter chance, alguns brasileiros possam ter chance de se reerguer no meio dessa pandemia. Nós, funcionários públicos, temos uma dádiva de poder contar com o nosso salário no final do mês. Por mais que o de vocês não seja necessariamente o que vocês gostariam de ter, mas para um funcionário que tem ensino médio,
Pelo menos a garantia de emprego vocês têm. Então eu peço que vocês, funcionários dos Correios, voltem para que a gente possa ter a nossa possibilidade de retomada econômica. E não se deixem ser utilizados por pessoas que estão com motivos espúrios. Estão usando vocês contra o governo Bolsonaro. Boa noite.